Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar sobre móveis vergados. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras aqui do canal, seguidas vezes nos nossos encontros, nas nossas conversas, nas nossas lives, a gente se depara com os parceiros e amigos e os móveis vergados. Eu diria assim que a gente relutou muito para fazer. Nós vamos fazer uma sériezinha de programas, não sei quantos programas darão, a gente vai ver em função de que a gente tem partes de móveis, tem pedaços faltando, enfim, eu quero contar um pouquinho dessa história dos móveis vergados, porque ela é muito interessante. Na verdade, essa história começa em 1830, com o pessoal chama carpinteiro alemão, mas na verdade é um marceneiro, era um industrial, chamado Michael Tonet. Esse cidadão, ele cria uma técnica e também algumas máquinas para fazer isso aqui, ó, fazer móveis vergados, ou seja, para vergar a madeira. Vergar a madeira. Nem toda a madeira se presta para fazer esse tipo de trabalho que tem aqui. São poucas no mundo. A madeira tem que ter memória. Porque se eu vergar qualquer uma outra madeira, que não seja madeira especial, o que acontece com ela? Ela volta. Essa madeira aqui provavelmente seja uma madeira chamada açoita-cavalo. Nós temos aqui na nossa região duas madeiras que fazem isso muito bem. Uma é a açoita-cavalo, que é uma madeira mais antiga. Mais antiga é bom, né? É uma madeira que é usada há mais tempo. E mais recentemente se começou muito a usar uma madeira chamada plátano, que também faz esse tipo de trabalho. Eu não sei que madeira era usada na Europa lá, pelo nosso amigo Michael Tonet. Ele criou esta cadeira, que eu vou tentar dar uma montadinha nela daqui um pouco aqui em cima da bancada. E essa cadeira tem uma característica. Ela é formada por 6 peças. 6 peças. 2, 4, 6. O que isso gerou? Isso gerou um móvel super fácil. Ele é usado 2 tipos de parafuso. Um é esse aqui, o nosso chamado parafuso francês, que é aquele parafuso que tem aquela cabecinha quadradinha logo abaixo e tem o acabamento. Então quando a gente coloca ele aqui para dentro, né, ele fica com o seu acabamento certinho aqui, não fica feio nem nada. Então esse era um tipo de parafuso que gostava nessa cadeira. E o outro é esse parafusinho aqui, que é o parafuso autotarrachante, parafuso de marcenaria, mas ele tem uma cabeça diferente. Ele tem uma cabecinha, talvez vocês não consigam ver, mas ele tem uma cabecinha cônica. Ela é arredondadinha e arredondadinha por baixo. Isso é cônico. Não é um parafuso muito fácil de se encontrar. Que é para usado porque ele também, quando ele entra na madeira, quando ele se aperta, ele faz um acabamento. Vamos ver se aqui nesse cabide, ó, assim, ó, ele forma um acabamento. Esse cabide aqui é muito antigo, que é uma outra coisa que eu vou falar daqui um pouquinho. Mas o Michael Tonet então criou essa cadeira, que era chamada cadeira Tonet ou a 214. Essa cadeira é uma cadeira atemporal, ou seja, ela funciona desde 1800 e pouco até hoje. Hoje se encontra algumas fábricas, são raras fábricas, que produzem em grande quantidade. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma. E funciona em qualquer decoração. Isso é que é interessante. Porque esse assento aqui, normalmente original, lá do Michael Tonet, era palha trançadinha. Palhinha trançada. Nós até tínhamos um pronto aqui. Depois, na volta do intervalo, a gente conta. O que acontece com esse tipo de palhinha? Ela é universal. Ou seja, ela não tem... ela não entra em choque com os diversos tipos de decoração que a gente tem nas nossas casas.
E o mais incrível dessa cadeira sempre foi o seguinte: ela podia ser comprada, encaixotada, levada para casa e ser montada em casa. Então as fábricas, as lojas de móveis compravam quantidades, as pessoas compravam e levavam para casa para montar suas próprias cadeiras. Os cafés, por exemplo, um café lá no fim do mundo comprava um lote de 50, 60 cadeiras dessas e montava o seu próprio café com essas cadeiras. Então esse era o grande apelo e continua sendo o grande apelo desse tipo de móvel. Nós temos uma outra cadeira no Brasil que também teve esse papel, mas numa outra leitura. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Sim, vou mostrar. Então, aqui nós temos... Vou tentar, né, gente? Vou tentar, porque isso aqui sempre a gente precisa de um ajudante e tal, né? Para não ficar uma coisa assim muito, muito chata de fazer sozinho, né? Então, eu vou botar uns grampinhos aqui para me ajudar. Né? Para colocar essa... Vou tentar com esse outro aqui, que é um pouquinho mais prático. Aí assim. Temos o outro pé imediatamente aqui. Aí. Vou mostrar antes de colocar esse pé aqui, ó, para vocês entenderem. Aqui, ó, tem um encaixezinho, tem uma espécie de cantoneira, e o pé fica encaixado dentro, sobra uma pontinha, e a gente encaixa ali, ó, naquela partezinha ali, ó. Dá pra ver? Bom, aqui, né? Então encaixa ali, tá? Isso aqui é só colocado com parafuso, tá, gente? Só com parafuso. Não se coloca aqui prego, cola, nada. Exatamente para essa questão que a gente colocou antes, ou seja, dela ser de fácil desmontagem. Então aqui nós ficamos com o pé, a parte da frente montada, né? Digamos assim, de uma maneira bem rudimentar, né? E aqui entra o outro tipo de parafuso, que é esse aqui, que eu falei antes, né? Que é o parafuso de rosca, de parafuso francês. Essa parte aqui vai aqui, que é uma espécie de sobre-encosto parafusado, aí aqui assim. Eu não vou parafusar aqui, porque depois a gente vai soltar, ó. Aqui sim, né? A gente usa esse tipo de parafuso aqui, o parafuso autotarrachante. Deixa eu botar o furinho dele aqui, ó, né? E vem pra cá, certo? É uma situação aqui meio difícil, né, gente? Tá? Só para vocês terem a noção aqui. Então, vou lá e entrou aqui. Pronto, teoricamente é isso aqui, né? Nós estamos só com um parafuso aqui embaixo, certo? Então esse é o formato da cadeira. Vocês estão vendo, claro que eu estou com alguma dificuldade, né? Eu tenho um ajudante aqui, segura aqui, fulano, pega ali, bate aqui, a gente bota aqui, né? Bota o parafusinho e depois remonta a cadeira. Ou seja, vocês estão vendo a facilidade que é. E aí embaixo tinha um arco, né? Que vai aqui também parafusado para dar a sustentação e o equilíbrio da cadeira. Então assim, ó, 6 peças e a cadeira está montada. Né? Essa cadeira nós vamos aqui durante os nossos programas, nós vamos trabalhar, a Paula resolveu que vai fazer uma tonalização e tal, né? Então nós vamos ter a oportunidade de assistir essa parte da tonalização e ao final, mais para o final dessa nossa série sobre móveis vergados, a nossa colega Carla vai fazer aqui rapidamente o empalhamento dessa cadeira com palhinha, né? Palhinha, essas palhinhas aqui, ó. Será que eu consigo tirar aqui? Não vou derrubar nada. Ó, esse tipo de trabalho aqui. Esse aqui é o do nosso curso de empalhamento. Tem várias cores aqui, né? Exatamente para mostrar
os diferentes passos desse empalhamento. Só que a Carla vai fazer, não assim com essas coloridas, vai fazer apenas com uma, né? Para a gente demonstrar então essa parte. Essa cadeira aqui, ela tem uma peculiaridade. Falei aí da cadeira inventada lá no século XIX pelo Michael Toner, e nós temos uma história aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma história pioneira e única no Brasil na história do mobiliário. Em 1908, um cidadão chamado Johann Gerdau, ou João Gerdau, comprou uma fábrica de móveis aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região de Porto Alegre mesmo, que chamava-se Móveis Navegantes. É uma fábrica que já estava em processo aí de não muito bem nas pernas, e ele comprou e começaram a fabricar esses móveis envergados aqui. Esse tipo de cadeira que eu mostrei para vocês. Começaram a fabricar também aquela outra cadeira muito conhecida, que é aquela cadeira de balança, chamada cadeira da vovó. E esse pessoal foi uma das poucas fábricas de móveis vergados do Brasil. É claro, gente. Bom, vou tirar um pouquinho aqui do foco, ok? Só queria mostrar para vocês. Esse é o assento. Esse é esse assento aqui amanhã. Esse é esse assento amanhã, certo? Então esse aqui a Carla vai trançar. Vai ficar bonitão, assim que nem esse aqui, certo? Pra gente colocar aqui na cadeira. Vou tirar um pouquinho daqui porque eu quero falar uma outra coisa, que é o seguinte. Mesmo que essas técnicas fossem complicadas, porque para fazer o vergamento da madeira era preciso primeiro colocar a madeira de molho em água. Ela ficava um tempo de molho, aí havia uma reação química aí com uma parte da madeira chamada lignina, ou lignina. O que acontece nisso aí? Uma vez eu disse que ela perdia a lignina, e aí alguém botânico veio e me corrigiu. Não, ela quebra a lignina, há uma quebra na lignina. A lignina é a parte química da madeira que mantém a rigidez da madeira. Então quando ela fica de molho na água, X tempo, não sei, parece 2 dias, coisa do gênero, ela perde um pouco essa rigidez. Então ela permite a movimentação, certo? E aí vai para um forno, que é, na verdade, digamos assim, uma panela, que é fervida com um tipo de produto ali, e aí depois retirado a madeira dali, ela vai para uma forma, fica ali na forma um tempo até secar e fica nessa forma aqui. Mesmo que isso fosse uma coisa muito difícil, a gente encontra por aí, como a gente diz, móveis que foram fabricados de uma maneira quase artesanal. No meu caso dessa cadeira aqui. Essa cadeira é uma cadeira praticamente artesanal. Ela não tem, eu não conheço outra igual. Então ela tem algumas características muito diferentes das outras cadeiras que a gente conhece. Vou tentar mostrar aqui antes que caia. Ó. Vejam vocês, assim, ó, vai cair. Volta aqui um pouquinho. Fica aqui. Ó, de novo. Ela não quer parar de cair. Mas ela vai parar. Agora a gente entrou numa luta ferrenha aqui, pessoal. Ó, ela ficou aqui, né? E aqui vem o pé na frente. Esse pé da frente, ele ultrapassa a altura do assento, né? Uma cadeira muito curiosa. Para quê? Eu não vou botar grampo aqui, só para vocês entenderem. Para quê? Porque ela tem um braço, né? Braço que vem daqui, né? E esse braço então vem nessa, encaixa aqui, vem aqui. Então ela é uma cadeira completamente diferente dessas cadeiras normais, por exemplo, dessa cadeira chamada 214, que era a cadeira lá fabricada pelo nosso amigo Michael Toner, que morreu na Áustria. Por isso que muita gente dizia que ele era austríaco, mas na verdade ele era alemão.
E aí, gente, eu quero mostrar a vocês, para encerrar o nosso programa, porque hoje a gente não vai fazer coisas muito objetivas. No próximo programa nós vamos tonalizar essa cadeira aqui. Vamos trazer todo o processo de tonalização dela. E vamos fazer então a montagem. Nós vamos ver todos os parafusinhos direitinho, que são necessários para a montagem da cadeira. E vamos fazer a montagem. Vamos deixar ela montadinha. Vamos deixar o assento fora. E aí tiramos o assento. E a Carla vai fazer a parte de palha. Eu quero falar dessa outra peça aqui, que está aqui no ladinho. Porque essa peça me é muito cara. Essa peça é um cabide. Faltam dois arcos aqui, que eu devo ter em algum lugar aqui na oficina. Vamos fazer agora uma busca para chegarmos a esses 2 arcos, porque eles estão completamente destruídos. E eu acho que aí a gente vai poder, inclusive, fazer uma prática muito interessante na recuperação desse produto. Esse cabide era do meu avô. Meu avô morreu há 40 anos. E era um cabide fantástico na casa dele. E eu era piá e sempre falava no cabide. Admirava muito esse cabide. E aí um dia ele me chamou lá e me deu o cabide de presente. Eu levei para casa, esse cabide está comigo até hoje. Esse cabide está comigo, eu diria, 50 anos, na minha propriedade. Esse cabide. Está bem judiado, está bem estragado, está bem detonado, e nós vamos refazer esse cabide. Vamos restaurar esse cabide aqui junto com vocês. Não sei se a gente vai ser bem sucedido em função de que as técnicas de restauração de móveis vergados é uma coisa completamente diferente. Se hoje a gente passa um removedor aqui e retira isso, nós temos que refazer principalmente as emendas. Porque isso aqui não é uma madeira inteira. Ela é uma madeira que vem, né? Não sei se a Paula consegue mostrar aqui, mas nós vamos mostrar com detalhe depois. Aqui, por exemplo, tem uma emenda, ó. Uma emenda. Essa madeira faz a volta e ela emenda aqui. Então, quando ela era colocada lá no forno, ela era colocada assim, a pessoa prendia ali e deixava ela ali. Depois tirava fora, colava e colocava aqui no lugar. Nós vamos ter que fazer todo esse processo. Não é uma coisa muito simples, mas nós vamos tentar. Certo, gente? Então esse é um panorama inicial dos nossos móveis vergados. Mostramos aqui 3 tipos diferentes de móveis fabricados aqui no Brasil. Provavelmente este cabide tenha algo próximo de 150 anos. Por que eu digo isso? Meu avô faz 40 anos que morreu. E ele dizia que esse cabide era do seu avô. Nós fizemos um cálculo aí, certa ocasião, e chegamos aí em torno de 150 anos de idade. Depois nós vamos retirar esse acabamento e vamos ver que tipo de madeira tudo direitinho. Ele é super leve, tá? Provavelmente seja açoite a cavalo, ou cedro, mas acho que é açoite a cavalo. Certo, gente? Então, damos esse panorama geral aí dos móveis vergados. Nosso próximo programa nós vamos terminar essa cadeira, a cadeira 214, a cadeira Tonette, que é o móvel mais vendido no mundo. Estima-se que só aquilo que se conhece de fabricação dessa cadeira chega-se a 60 milhões de unidades desse tipo de cadeira vendido no mundo. Quer dizer, é muito móvel. E o mais interessante, se tu vai no Canadá, entra num café, tem essa cadeira. Tu vai na Austrália, tem essa cadeira. Tu vai na Europa, tem essa cadeira. Tu vai ali no seu bairro, no café do seu bairro, provavelmente se encontra essa cadeira. Fantástico. São 60 milhões de unidades comercializadas desse tipo de cadeira no mundo. A cadeira 214 ou a cadeira Tonette. Então tá. Certo, gente? Damos esse panorama. E aqui se justifica cada vez mais aquele conceito que eu vou dar logo após dizer para vocês. Vocês nos encontram no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook. Nós temos lá o nosso site, madeiraprima.com.br, tem lá a nossa lojinha com algumas coisas. E segundo a Paula, essa cadeira depois de pronta vai lá para a nossa lojinha.
certo? Não sei. Não tenho Então certeza. tem uma disputa aí pela cadeira, né? Mas provavelmente ela vai lá para nossa lojinha, Vamos certo? ter que conversar, Kleber C10. Bom, é uma conversa longa que estamos tratando aqui, certo, gente? Mas cada vez mais se justifica aquele nosso conceito que acompanha madeira-prima desde que surgiu o nosso canal. Preserve seu móvel de madeira, o futuro será mais verde.